Olá, investidor, tudo bem? Estamos aqui no estúdio do BTG Pactual Digital, diretamente do CEO Conference. Essa é a 20ª edição desse evento, um dos eventos mais tradicionais do banco e do mercado financeiro. E além da transmissão dos debates e sobre economia, política que a gente está fazendo no nosso canal, a gente está trazendo diversos gestores e investidores para comentar um pouquinho sobre investimento, fundos e para explicar como funciona a gestora, falar sobre o fundo que a gente oferece na plataforma do BTG Pactual Digital. A gente trouxe o Marcelo Cavalheiro, da Safari Capital. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Obrigado, Léo. Bom, antes da gente entrar e falar um pouquinho sobre o fundo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu background e apresentasse para o nosso investidor a Safari. Eu comecei a trabalhar em 89 no mercado de ações, então já faz 30 anos de experiência. E em 2001, só para resumir um pouco a história, em 2001 eu fui para a Reding Grifo, virei sócio e toquei os fundos de ações lá por alguns anos, até 2008. Cheguei a ter 3 bilhões de reais under management naquela época. Quando a Reding Grifo foi vendida para o Credit Suisse, eu acabei saindo. E em 2015, eu e o Elson fundamos a Safari, Elson Assuda, que era economista-chefe da Reding Grifo, fundamos a Safari Capital com foco em gestão de ações. Legal. Quais são os grandes diferenciais que você poderia falar que são da Safari? Olha, é uma boa combinação, uma grande combinação de expertise micro e macro. A gente costuma ver nos fundos long bias, que é o nosso caso, ele é um multimercado, mas ele é um fundo long bias. Os fundos long bias, em geral, não têm uma visão macro, uma boa visão macro. Então, acabam focando muito no micro e perdem muito nos grandes ciclos do mercado. A gente viu aí várias oscilações enormes nos últimos anos e para a gente fez muita diferença ter essa visão para poder hedgear a carteira, poder montar posições com approaches diferentes, por exemplo, ações ligadas a câmbio, num período onde o dólar valorizou bastante, o real desvalorizou. Enfim, poder ter essa mobilidade, essa visão do macro, mas nunca esquecendo que a nossa origem é micro e é analisar e conhecer muito bem as empresas nas quais a gente investe. Legal. Antes da gente abordar especificamente sobre o fundo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o evento e a importância de estar aqui falando com as empresas, tendo esses bate-papos one-on-one, que é exatamente essa parte, acho que mais micro, que você estava comentando. Sim. O evento é excelente, eu já acompanho há vários anos aqui. Eu acho que a grande vantagem é você poder, num curto período de tempo, falar com muitas pessoas de alto nível das companhias que são representadas aqui. Além disso, são os painéis que têm figuras políticas, do mundo político, enfim, do mundo econômico, gente muito interessante e que faz diferença para o nosso negócio ter essa análise tanto micro quanto dos aspectos macro de regulação que também são apresentados. Legal. Marcelo, falando desse aspecto mais macro, qual que é a visão que vocês estão tendo dentro lá da Safari para 2019, as grandes perspectivas? Olha, a gente está otimista, a gente tem um externo com uma política monetária mais acomodatícia, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente esperava um aperto maior para 2019 que vai acabar não acontecendo, talvez nem em 2020 isso aconteça. Então, o Brasil e mercados emergentes em geral ganharam um pouco mais de tempo para fazer o ajuste. A gente acha que é evidente que é indispensável a reforma da Previdência e, a partir daí, a gente tem uma posição comprada, otimista, mas com uma carteira hedgeada hoje. Provavelmente, com a reforma sendo aprovada, nós abrimos aí um horizonte muito grande para a valorização do mercado de ações. Legal. Agora, falando mais especificamente sobre as empresas que compõem, que estão dentro do fundo, você diria quais são as principais posições ou os principais setores que destacam exatamente esse cenário que você acabou de traçar? Tá, tem 3 coisas muito relevantes no fundo, se puder chamar de setores. Um é o setor voltado a concessões. Então aí eu encaixo CCR, Ecorodovias e Rumo, que são empresas que vão explorar a imensa oportunidade que tem no setor de infraestrutura do Brasil. Quer dizer, o setor de concessões vai crescer bastante, a gente já viu muitos projetos sendo delineados aí pelo ministro. Então esse é o primeiro foco de investimento. Segundo são as estatais, ainda que elas tenham melhorado bastante durante o governo Temer, tem uma oportunidade enorme
E aí eu falo especificamente de Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. São 3 posições que a gente gosta bastante também. E um outro setor que a gente chama de consumo, que aí tem várias coisas, consumo e varejo, tem muitas posições aí. Vou destacar algumas, são as principais. Varejo, principalmente o varejo de e-commerce, a gente acha que tem um crescimento grande do varejo e do e-commerce é maior ainda do que do varejo, quer dizer, vai aumentar a participação no varejo. Então nós temos Magazine Luiza, B2W, então são representantes desse segmento. Na parte de consumo, entra também mudança de hábito, como é na compra online, que é nas locadoras de veículos. Aí tanto o corporativo, com as empresas transferindo frotas para essas companhias de locação de veículo, quanto mudança de hábito. As pessoas usam mais Uber, usam mais táxi e se locomovem menos de carro. Então fica aquela história, bom, eu vendo meu carro e alugo quando eu for viajar, ou alugo quando eu precisar por uma semana ou 2. Ou alugo até por ano, já tem essa modalidade sendo oferecida. Então é uma carteira muito voltada ao mercado doméstico, né, a uma visão positiva de Brasil e que só vai ser possível com a aprovação de reforma. A gente está confiante nesse cenário. Marcelo, para fechar, uma pergunta fugiu um pouquinho aqui do roteiro, mas o investidor que está nos assistindo, o que você diria para ele, assim, o que ele tem que ter em mente quando for investir no fundo da Safari? Acho que é importante você ressaltar para ele ficar confortável quando for alocar seus recursos. Olha, a nossa política de investimento ela é para ganhar dinheiro no mercado de ações, mas com proteções que vêm da leitura macro do cenário, quer dizer, leitura política e econômica. Então, acho que a gente junta essas duas coisas e o que nós procuramos é suavizar as oscilações do fundo, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma visão otimista, ficar muito comprados como um fundo normal de ações. Então, é essa visão que eu acho que o investidor tem que ter, mas tem que ter um prazo mínimo de investimento. Ele não pode querer colocar o dinheiro hoje e ficar 2 meses. Eu recomendo um prazo de 24 meses para poder ver como é que o fundo se comporta. Para ter uma performance consistente do fundo. Exatamente. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Obrigado, eu que agradeço ao BTG Pactual e a você pela entrevista. Obrigado.